Bom, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like, porque hoje nós falaremos do Meirelles, ele que foi sondado por alguns, ou pelo menos especulado, como um possível vice do Lula. Pelo jeito não está tão animado assim com abraçar a candidatura do ex-presidente petista. Vamos falar aqui então, primeiro antes de quem é Henrique Meirelles, porque muito se fala nele, mas de onde surgiu Meirelles? Ele fez carreira no Banco de Boston, se tornou ali um multimilionário, destes que, se Ciro Gomes, por exemplo, for eleito e colocar o imposto sobre as grandes fortunas, o Meirelles vai ter que pagar lá uma contribuiçãozinha para financiar um programa de renda mínima, que tem um potencial, dentre várias coisas, de reduzir desigualdade social. Então a gente começa a entender por que alguns milionários não apoiam Ciro Gomes. William, mas aí o Meirelles pode fugir com o seu patrimônio do Brasil. Quando ele foge, ele tem que pagar uma taxa também. E os países que acabam incentivando fuga de capital, porque colocam uma taxa muito grande. O Ciro propõe 0,5% para patrimônios acima de 20%, acima de 30%, 1% e acima de 40 milhões, 1,5%. Claro que essas alíquotas poderiam ser discutidas, mas o Meirelles pagaria aí essa alíquota de 1,5%, porque é muito patrimônio. E o que acontece? Chegou um momento que o Meirelles falou assim, cansei de banco, quero virar político. E aí, em 2002 se candidatou a deputado federal, lá pelo estado de Goiás, pelo PSDB, que tinha José Serra como candidato a presidente, que foi inclusive para o segundo turno contra o Lula, que venceu as eleições. Aí o Lula eleito, alguém pode ter pensado assim, puxa vida, Lula deve ter convidado alguém alinhado ao seu pensamento, talvez até tenha sido, ou ao pensamento do que o PT defendia em outras eleições para colocar no Banco Central. Não, Lula foi lá na oposição, no PSDB, e pegou esse deputado que nem chegou a assumir. Teve que sair do partido para assumir o Banco Central. E alguém pode pensar, ficou um mês então, não deu certo, porque Lula pensaria totalmente diferente do Meirelles. Não, ficou os 8 anos do governo Lula. E dentre várias coisas, o Brasil nesse período pagou os juros mais altos do mundo. Assim, era um paraíso para quem queria ganhar no rentismo. O que é que isso faz? A pessoa tem alguns milhõezinhos, ela pensa, vou abrir uma indústria? Não, muito melhor para ela o quê? Investir ou comprar títulos e ganhar com o juro da dívida. Isso ajudou a desindustrializar o país, né, e as consequências são dramáticas. E um outro problema na questão cambial, talvez você se lembre, é mais barato ir para os Estados Unidos que para Fortaleza. E ficava mais barato você fechar uma fábrica, eu conheço várias, que passavam a importar da China e trazer, e gerando emprego lá, renda lá, e não aqui no Brasil. Essas foram uma das consequências do que a gente teve, então, com Meirelles na frente do Banco Central. Mas vamos avançar aqui e ver que o Meirelles, depois ele virou ministro da Fazenda de quem? De Michel Temer. E atualmente ele é secretário da Fazenda de João Dória. Meus amigos, chega a ser engraçado, mas vamos lá. E o que acontece? Recentemente saiu até uma matéria dizendo que a chapa dos sonhos do mercado seria Lula e Meirelles. E o Juan Jensen, sócio da 4E Consultoria, disse, essa especulação existe e se tivesse confirmação, o mercado estaria soltando rojão de felicidade, porque diminuiria muito os riscos de um cenário com Lula sem algum comprometimento com o controle das contas públicas. E aí, o Meirelles foi entrevistado pelo jornal Valor e ele fez algumas declarações importantes. Eu vou trazer aqui alguns pontos. Ele disse, inclusive, ali que o Brasil não está condenado a uma escolha de Sofia, se referindo a um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A gente às vezes fala escolha de Sofia, o que é isso? É uma expressão usada para se referir a uma decisão difícil, que, seja qual for a escolha, acarretará em um grande sacrifício. Trata-se de uma referência ao filme homônimo de 1982. Sofia é judia e está no campo de concentração de Auschwitz. Ela teve que escolher entre salvar um dos filhos ou deixar ambos morrerem. Isso aqui é a opinião do Meirelles. E ele disse algo aqui que eu considero importante. Ele fala que quando os eleitores se derem conta de que Bolsonaro não é capaz de derrotar Lula no segundo turno, como as pesquisas já mostram isso, né, todas elas têm mostrado, pode haver, segundo ele, uma migração de intenções de voto para outro candidato. Isso aqui é algo que tem que ser considerado e ele está certo na sua avaliação. Agora ele vai dizer que
que o governador de São Paulo, João Dória, é um nome capaz de aproveitar esse movimento. Mas ele também fala isso numa clara referência, porque teve o Bolsodória em 2018, então Dória estava colado com Bolsonaro, depois se distancia, e outro motivo é porque o Dória é o governador do estado que o Meirelles é o secretário. E diz ele que a maior parte da população não é radical, nem de direita, nem radical de esquerda. E existe, na minha visão, que é na dele, amplas possibilidades de uma terceira via no Brasil. Então, essa polarização não é necessariamente algo que vá permanecer até a data da eleição. Concordo com ele, eu acho que daqui a pouco as coisas vão se acomodar. Eu acredito, disse ele, que existe uma possibilidade concreta de uma terceira via que tenha dado exemplos de competência. Vamos analisar então aqui os melhores colocados nas pesquisas sobre essa questão de exemplo de competência. Mandetta, deputado federal e ministro da Saúde. O Dória, prefeito e governador, muito mal avaliado dentro do seu próprio estado. É bom destacar isso. Leite foi prefeito de Pelotas e governador do Rio Grande do Sul. Também não é unanimidade ali e acredito não teria vida fácil nem mesmo numa possível reeleição. Datena, zero experiência, foi filiado já a diversos partidos, inclusive o PT por muitos anos, mas não tem nenhuma experiência de vereador, senador, deputado, nada. Sérgio Moro, ministro do Bolsonaro, para não falar de quando ele foi juiz, né? Pegando só a experiência aqui, né, nessa parte mais política, mais do executivo, aceitou o cargo, segundo alguns apontam, com a promessa de ser indicado por STF. Então esse talvez seria o plano inicial. Meus amigos, isso aqui é apontado por muitos como corrupção. E Ciro Gomes, deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda no momento crítico do Plano Real, ficou até o fim do governo Itamar, ministro da Integração Nacional no primeiro mandato do governo Lula, deputado federal com maior votação proporcional do país, trabalhou também na iniciativa privada e tem até um detalhezinho, comentarista esportivo, para concorrer aqui com o Datena nessa parte aí. Bom, meus amigos, vamos voltar aqui. E cada um que defina, então, quem vocês acham que tem mais experiência e mais competência dessa chamada terceira via, que o Ciro, na verdade, não faz parte de um grupo de partidos que buscam um nome. Mas o imaginário popular, terceira via é aquele que está em terceiro lugar, em melhores condições de derrotar a polarização. Para o economista, então, que é o Meirelles, Bolsonaro se afasta do empresariado à medida que faz declarações radicais e ataca instituições. No primeiro momento, disse ele, os agentes econômicos olharam para isso e disseram: é discurso para a base radical. Na medida em que o discurso continua, isso começa a afetar. E a gente ainda tem empresários apoiando esse governo. É um negócio, assim, inacreditável. Ele vai criticar a questão aqui do calote técnico que estão querendo fazer com o parcelamento dos precatórios para justificar a ampliação do Bolsa Família, que aí vai ser rebatizado. O Lula rebatizou os programas sociais do Fernando Henrique, deu uma turbinada, agora o Bolsonaro muda o nome da outra turbinada e o país não se reindustrializa, não reduz desigualdade social, não ataca os seus problemas na área da saúde, da educação, vão só jogando migalhas para os pobres ficarem anestesiados, não protestarem e, eventualmente, reelegerem aqueles que estão sentados na cadeira de presidente. E então ele vai falar que o nome de Meirelles chegou a ser mencionado como possível vice na chapa do Lula. Sobre esse tema, o político afirma não ter recebido um convite formal, portanto, essa situação não existe e eu não trabalho por hipóteses, disse ele. E os planos de Meirelles quais são? Claro, se nada mudar, se candidatar a uma vaga ali do Senado por Goiás. E aí, falando de novo sobre a polarização, ele deu um afagozinho no Lula aqui e disse: o que eu quero dizer é que os próprios candidatos, no caso do Lula, podem moderar. No caso do Bolsonaro, não está claro ainda, porque, de um lado, existe um discurso liberal, de austeridade do Ministério da Economia, do outro, já começa a haver pelas próprias autoridades econômicas uma priorização desse comportamento eleitoral. Então, passada a eleição, não sei como seria caso Bolsonaro ganhasse. Então, eu acho que a melhor solução, e eu acho que é possível, reforçou ele, é a terceira via. Bom, e aí quando a gente olha que nem o Meirelles quer Lula, isso é um sinal de que o Lula não tem toda essa força que ele acha que tem. Ele faz essas viagens, tira foto com um, foto com o outro, para passar um recado para a sociedade de que alguém, olha, eu não sou tão rejeitado assim, eu não sou tão extremo assim, eu converso com as pessoas. Claro, toda iniciativa
e busca do diálogo deve ser sim valorizado, é importante. Agora, apoio fechado, o Lula também não tem nenhum. Na verdade, nenhum candidato tem. O Ciro tem algo mais alinhado com a rede, por exemplo, tem um diálogo com o PSD, fez uma proposta formal, fala abertamente que quer ter o DEM, o PV e o PSB, mesmo sabendo que hoje o PSB está muito mais para o Lula do que para o Ciro. O Ciro tem bons relacionamentos com outros pré-candidatos, como o próprio Tasso Gereissati. Mandetta tem um diálogo muito bom com o Ciro. Datena, nem se fala. Aldo Rebelo, o Ciro participou ali de um Repare Bem, o Ciro ficou uns 3 minutos elogiando o Aldo. E figuras importantes que, mesmo não sendo candidatos, como Marina Silva, o Calil, Randolfo Rodrigues, Heloísa Helena, são nomes importantes que podem sim ajudar Ciro a atingir o eleitorado maior e até, claro, a fechar eventuais alianças. Eu não duvido nada que desses pré-candidatos que eu já falei, caso algum deles decida não concorrer, eles podem sim apoiar Ciro Gomes. Então existe sim uma simpatia de vários pelo Ciro. Pelo Lula, a gente tem observado que ele tem aproximação com o PSB e o PCdoB, mas nada fechado. Aguardo o pessoal que fará uma reunião, um congresso para definir o futuro do partido e tem um diálogo aqui, me parece, já com o PL de Valdemar Costa Neto e figuras do MDB. O Lula postou foto com Eunice Oliveira, Sarney, dizem que teve uma reunião também ali com os irmãos Vieira Lima na Bahia. Então vamos observar essa aproximação dele com o MDB, que também ali dentro tem um racha de partes que apoiam o ex-presidente, outra parte que não apoia, que de certa forma prefere que o MDB trilhe um outro caminho, alguns até mais próximos, por exemplo, de João Dória. Bom, então tem muita coisa para acontecer. Hoje Bolsonaro derrete a cada pesquisa, por mais que eles tentem fazer protestos, motociatas, o Bolsonaro está menor. Alguém conhece um que não votou no Bolsonaro que hoje apoia? Raramente você encontra isso. Já o oposto você acha toda hora, alguém que votou no Bolsonaro e está arrependido. Então daqui a pouco, quando o pessoal percebeu que o Bolsonaro derreteu muito. E agora, vamos focar em quem? Vamos focar no Lula. O antipetismo é uma força que não pode ser desprezada. E aquele candidato que estiver melhor colocado entre nem Lula nem Bolsonaro, ele pode atrair para si um apoio mesmo daquele que fala, eu não gostaria de votar nesse não, mas como agora é quem está melhor posicionado para vencer essa polarização, eu vou com ele por uma questão aqui estratégica. E neste momento, quem está nessa condição é Ciro Gomes. Então estar nessa posição é muito importante e a gente vai ter que observar como ficarão as próximas pesquisas e como que o eleitorado vai reagir a esse derretimento de Bolsonaro. Meus amigos, é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo do canal Politizando.